Autonomia do Banco Central, o que muda? A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que concede autonomia ao Banco Central. A principal mudança trazida pelo texto, que já foi aprovado pelo Senado, é o mandato fixo de 4 anos para o presidente e os diretores do Banco Central, que não deve coincidir com o mandato do presidente do país. Em teoria, a autoridade monetária já goza de certa autonomia para tomar suas decisões, como subir ou baixar juros por meio da meta da taxa Selic ou arbitrar sobre o nível de depósitos compulsórios que devem ser mantidos pelas instituições financeiras, uma forma de calibrar o volume de recursos que circula na economia. Conforme o texto aprovado na Câmara, o Banco Central deixaria de ser vinculado ao Ministério, até então estava vinculado, ainda que não subordinado, à economia. A nomeação seria feita pelo presidente da República e aprovada pelo Senado, assim como acontece hoje. O mandato fixo de 4 anos seria distribuído de forma escalonada. A gestão do presidente se iniciaria no dia 1º de janeiro do 3º ano do mandato do presidente da República. Entre os 8 diretores, 2 começariam no dia 1º de março do primeiro ano do mandato do presidente, outros 2 em 1º de janeiro, enfim, sucessivamente. A pergunta é, foi um assunto que deu muita discussão, né? Deu muito pano para manga, a esquerda falou muito a respeito disso. Inclusive, algumas figuras da esquerda terminaram votando a favor da autonomia do Banco Central, contra, por exemplo, o discurso do Ciro Gomes, que foi absolutamente contrário a isso. E aí a pergunta preliminar é, o que de fato mudou com isso? Teve alguma mudança muito significativa? Isso foi um avanço muito expressivo para a agenda liberal, que já falava de autonomia do Banco Central desde sempre, desde que eu acompanho o movimento. O que houve assim, de mudança substancial e quais os impactos disso na economia mesmo, na política econômica que o governo pode fazer? Eu acho que foi o exato oposto de avanço para... Foi o exato oposto de avanço? É o exato oposto de avanço de uma agenda liberal. O projeto foi aprovado na Câmara, né, porque ele inclui uma autonomia do Banco Central, que é algo extremamente importante. A gente sabe que por várias vezes na história o governo pressionou o Banco Central para ter uma ajuda política, né? A gente pode citar aí o Banco Central controlando artificialmente o câmbio no governo Fernando Henrique, depois se teve, em 2005, o governo Lula pressionou o Meirelles para baixar os juros e ter um melhor crescimento da economia em 2006 para melhorar a imagem dele. 2012, você teve o governo Dilma forçando na canetada uma redução dos juros de 12 para 7,5 para tentar inflar a economia. Tudo isso foram momentos pavorosos para a economia brasileira que não deveriam ter ocorrido. Apesar de que, no caso do Lula, ele acabou perdendo, o Meirelles chegou a colocar o cargo à disposição para se demitir e acabou vencendo e acabou mantendo ali um momento de estabilidade, fazendo com que os juros caíssem de maneira mais natural no governo Lula. Mas a autonomia do Banco Central é extremamente importante, é um passo fundamental para a economia, porém, o projeto aprovado na Câmara dos Deputados tem um cavalo de Troia, né? Ele é um cavalo de Troia, porque ele não apenas dá autonomia para o Banco Central e retira ele da política, ou seja, desvincula o mandato, mas ele também dá um mandato para o Banco Central de buscar pleno emprego, que é algo que o Banco Central não conseguirá fazer. Nenhum Banco Central no mundo conseguirá fazer, porque crédito não cria emprego. Crédito, manipular juros, imprimir dinheiro, criar condições para empresas captarem mais barato, nada disso cria emprego. A moeda, como ao contrário do que defende Keynes, né, que tem um grande admirador ali em Paulo Guedes, que já leu Keynes no original 3 vezes, segundo ele, mas tem um outro economista que eu imagino que o Guedes prefere se identificar, que é o Hayek, e ele mostra claramente que, no longo prazo, a moeda é neutra para influenciar a economia, ou seja, não existe nenhum impacto no longo prazo em PIB, em crescimento da economia, derivado da quantidade de moeda que existe no mercado, ou seja, da quantidade da taxa de juros. E a Câmara dos Deputados, eu imagino que o Senado vai manter isso, deu ao Banco Central um mandato que ele não tem hoje, que é de buscar o crescimento econômico e pleno emprego. E, a meu ver, isso é um completo retrocesso, isso não faz o menor sentido do ponto de vista da teoria econômica, porém, isso interessa bastante ao político de ocasião. Então,
interessa aos políticos que o Banco Central tenha essa autonomia para inflar a economia e para melhorar o desemprego no curto prazo, porque político nenhum, infelizmente, político nenhum se preocupa com o longo prazo, né? Então, a gente teve aí uma oportunidade muito grande de aprovar uma autonomia do Banco Central, mais do que de aprovar, de formalizar uma autonomia do Banco Central, porque boa parte da história brasileira a gente teve autonomia cerceada ali por 3 ou 4 momentos nas últimas 3 décadas, mas o Banco Central teve autonomia, teve uma atuação muito positiva, teve uma atuação extremamente exitosa desde que o Ilan Goldfein assumiu durante o governo Temer, foi mantida em certa medida pelo Roberto Campos Neto e até a pandemia, pelo menos. Então, não era, a meu ver, não era algo que você precisaria mexer agora, porque eu não acho que o Banco Central esteja sendo atacado na sua autonomia pelo governo, mas é algo que o Congresso aprovou, contendo esse cavalo de Troia, e aprovou para criar uma sensação de que esse é um Congresso que vai aprovar reformas. E do meu ponto de vista, pelo menos o Congresso atual vai aprovar 2 reformas, né? A reforma administrativa, que não mexe com o funcionalismo atual, e a reforma... Uma pergunta, é a reforma administrativa manca que eles mandaram lá? Isso, exato. É aquela que o Thiago, inclusive, está tentando mudar, né? Ou seja, é uma reforma que só vale para quem entra posteriormente à aprovação da reforma, né? Ou seja, completamente manca, completamente ineficaz no curto prazo, no médio prazo, ou seja, em 3 anos, a gente perde aí a oportunidade de ter uma economia significativa de recursos. O pessoal do IFI calcula, por exemplo, que se a gente implementasse uma reforma administrativa contendo todo o pessoal todo o pessoal ativo atual, a gente conseguiria reduzir gastos ali de, salvo engano, 4,5% para 2,5% do PIB, ou seja, uma economia de 2% anual, né? Uma economia significativa, por volta de 800 bilhões de reais por 10 anos, salvo engano. E o governo não vai fazer isso porque o Congresso não vai aprovar nada muito drástico, né? O que o Congresso vai aprovar é aquilo que não muda nada do ponto de vista prático para a economia. Eu não acho que a gente vai aprovar uma reforma tributária, não acho que os marcos legais vão ganhar a importância que eles merecem. Talvez o Congresso aprove uma PEC emergencial, mais para abrir espaço para gastos populistas e para cobrir esse tipo de despesa, mas o grande problema do Brasil, que é a produtividade que não cresce há 40 anos, é muito difícil imaginar que esse Congresso vá promover reformas para isso, né? Porque esse não é um Congresso que vai estar disposto a comprar briga com o setor de serviços ou com a indústria. Esse não é um Congresso que vai estar disposto a dizer que a Zona Franca de Manaus consome dinheiro demais, são 25 bilhões de reais por ano para 500 mil empregos, ou seja, cada emprego na Zona Franca de Manaus custa 50 mil reais por ano para o resto do país, são 350 bilhões de reais por ano em subsídios e desonerações, ou seja, são várias questões que eu tenho absoluta certeza de que esse Congresso não vai se indispor para mudar. Porém, essa autonomia do Banco Central, que é um projeto meio morno, que já estava lá, foi aprovada, contendo esse ponto que eu discordo radicalmente. A reforma administrativa eu acho que vai ser aprovada, mas nesses termos completamente desfigurada. Você teve uma aprovação de uma nova lei do câmbio, salvo engano, marco regulatório, que é importante porque pode abrir espaço para você ter conta em dólar dentro do Brasil, e no momento que isso for autorizado, eu espero que todo mundo coloque seu dinheiro em dólar, não vá confiar nessa moeda, na moeda brasileira, e outras reformas que dificilmente terão impacto no país nos próximos anos.